Antes do milagre financeiro aparecer, o Espírito Santo já trabalha no invisível. Se você está orando por provisão financeira e nada mudou ainda, este vídeo é para você. Existe um silêncio que machuca mais do que a falta de dinheiro. É o silêncio que vem depois de orações sinceras, feitas muitas vezes em lágrimas, quando o coração já não sabe mais o que pedir. Você ora, faz a sua parte, tenta manter a fé firme, mas a realidade financeira continua pressionando. As contas chegam, as dívidas não diminuem, a escassez insiste em permanecer, e dentro de você nasce uma pergunta silenciosa que quase ninguém tem coragem de admitir. Será que Deus está me ouvindo ou será que fui deixado de lado? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas já sentiu. Talvez tenha se culpado por pensar assim. Talvez tenha olhado para outras pessoas prosperando e se perguntado por que, apesar de orar, a sua vida financeira parece travada. Esse é o ponto onde muitos desistem, porque interpretam o silêncio como abandono. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é bastidor. O céu não trabalha com pressa, nem com espetáculo. O céu trabalha em profundidade. Antes que qualquer mudança apareça no mundo visível, algo precisa ser alinhado no invisível. Jesus nunca tratou a dor humana com superficialidade. Ele sempre enxergou além do problema imediato. Quando falamos de prosperidade, não estamos falando apenas de dinheiro chegando, mas de uma transformação interior que sustenta aquilo que Deus libera. O Espírito Santo não age apenas para aliviar um aperto financeiro momentâneo. Ele trabalha para curar a relação emocional com o dinheiro, para quebrar ciclos antigos de escassez, para desmontar padrões de medo, decisões impulsivas e comportamentos que mantêm a pessoa presa à dívida. O que parece demora pode ser proteção. O que parece espera pode ser preparação. Talvez hoje você esteja cansado de orar, cansado de esperar, cansado de tentar manter a fé enquanto a pressão financeira consome sua paz. Mas existe algo que você precisa entender desde o início. Nada está parado. Enquanto você olha para fora e não vê mudança, o Espírito Santo está trabalhando nos bastidores da sua vida, ajustando caminhos, fechando portas perigosas, preparando oportunidades certas e fortalecendo você por dentro para viver uma prosperidade que não destrói, mas edifica. Antes de continuar, eu quero te fazer um pedido simples, mas muito importante. Inscreva-se no canal. Isso não é apenas um gesto técnico. Ao se inscrever, você ajuda a manter nosso trabalho de Deus vivo no YouTube, alcançando mais pessoas que estão feridas, endividadas, cansadas e precisando ouvir uma palavra de esperança. Quando você se inscreve, você participa dessa missão. Agora permaneça comigo, porque no próximo ponto você vai entender algo que quase ninguém fala. A dor financeira que você sente hoje não te afasta de Deus. Ela é exatamente o lugar onde Ele decidiu entrar para agir. A dor que quase ninguém confessa não é apenas a falta de dinheiro. É a dor de orar e não ver nada acontecer. Você continua falando com Deus, continua pedindo provisão, continua acreditando que Ele pode mudar sua situação financeira, mas os dias passam e a resposta não vem do jeito que você imaginou. E então surge um sentimento silencioso que muitos cristãos escondem: a vergonha de estar em escassez, a vergonha de precisar, a vergonha de olhar para a própria vida financeira e sentir que falhou. Pouca gente admite, mas essa dor machuca mais do que a dívida em si. Você começa a se comparar com outras pessoas. Vê testemunhos de prosperidade, vê gente dizendo que tudo se resolveu rápido, e por dentro nasce uma pergunta perigosa. O que há de errado comigo? Será que estou orando errado? Será que minha fé é fraca? Será que Deus prefere abençoar outros e não a mim? Essa comparação corrói a alma e cria um peso espiritual que não vem de Deus. Jesus nunca expôs ninguém pela sua dor.
Ele nunca envergonhou quem estava em necessidade. Pelo contrário, ele sempre se aproximou justamente daqueles que não tinham mais recursos, nem força, nem respostas. Quando você ora e não vê resultado imediato, isso não te torna menos espiritual. Isso te torna humano. A fé verdadeira não é a ausência de dor, é a decisão de continuar confiando mesmo quando a realidade financeira parece gritar o contrário. Existe uma mentira silenciosa que se instala no coração de quem vive escassez. A mentira de que a dor financeira afasta Deus. Mas a verdade é o oposto. Deus não se afasta da sua dor financeira. Ele entra nela. Ele entra no medo de não conseguir pagar as contas. Ele entra na angústia de não saber como sustentar a casa. Ele entra na ansiedade que tira o sono. Ele entra no lugar onde você acha que deveria ser forte, mas se sente fraco. Quando você ora por dinheiro, por provisão, por uma saída das dívidas, Deus não ignora a sua realidade. O Espírito Santo conhece cada detalhe da sua vida financeira. Ele sabe onde a escassez começou. Ele sabe quais decisões foram tomadas por necessidade, quais foram tomadas por medo e quais foram tomadas sem direção. Nada disso assusta Deus. Nada disso faz com que ele se afaste. O problema é que muitas vezes a pessoa começa a esconder essa dor até de si mesma. Continua orando, mas já não espera. Continua falando de fé, mas por dentro está cansada. Continua ouvindo mensagens sobre prosperidade, mas sente um aperto no peito, porque tudo parece distante da própria realidade. Esse conflito interno é um dos maiores sabotadores da paz. E sem paz, a fé fica frágil. Jesus sempre começou pelo coração antes de tocar no exterior. Ele sabia que uma pessoa pode até receber dinheiro, mas se continuar emocionalmente ferida, o dinheiro vira mais um problema. Por isso, quando você ora e não vê nada acontecer fora, não significa que nada esteja acontecendo dentro. Muitas vezes, Deus está curando exatamente essa dor silenciosa que você nunca teve coragem de colocar em palavras. Se você sente essa dor, saiba de algo importante. Você não está atrasado, nem esquecido, nem fora do plano. Essa fase não define o seu fim. Ela revela o lugar onde Deus decidiu agir com profundidade. E no próximo ponto você vai entender por que muitas orações parecem não funcionar quando, na verdade, estão sendo feitas do jeito errado. Existe um erro invisível que rouba a paz de quem ora por provisão financeira e quase ninguém percebe. Não é falta de fé, não é ausência de Deus, é ansiedade disfarçada de oração. A pessoa continua orando, mas já não descansa. Continua pedindo, mas tenta controlar o resultado. Continua falando com Deus, mas o coração está acelerado, a mente cheia de medo e o corpo vivendo em estado constante de alerta. Essa mistura cansa a fé por dentro. Muita gente confunde urgência com espiritualidade. A situação financeira aperta, a dívida cresce, a escassez assusta e a oração passa a carregar desespero. A pessoa ora tentando convencer Deus da gravidade do problema, como se ele não soubesse. Repete pedidos, força promessas, negocia com o céu. Sem perceber, transforma a oração em pressão. Só que Deus não responde à pressão. Ele responde à confiança. Quando a ansiedade entra na oração, a fé perde espaço para o medo. A mente começa a correr na frente de Deus, criando cenários, antecipando perdas, imaginando fracassos. O corpo até ora, mas o coração não descansa. E sem descanso, a alma não consegue perceber o agir do Espírito Santo. A ansiedade cria ruído. Onde há ruído, a direção de Deus fica difícil de ser ouvida. Jesus nunca ensinou ninguém a orar com desespero. Ele ensinou a orar com entrega. Quando falou sobre necessidades, inclusive materiais, ele deixou claro que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. O problema é que quando a pressão financeira aperta, a pessoa começa a agir como se tudo dependesse exclusivamente dela.
ora com uma mão e controla com a outra. Pede direção, mas não para de forçar caminhos. Pede provisão, mas vive tentando antecipar soluções por medo de faltar. A pressa é uma das maiores inimigas da prosperidade saudável. A pressa empurra decisões erradas, acordos perigosos, escolhas que aliviam agora e cobram caro depois. Quantas pessoas saíram de uma dívida entrando em outra maior? Quantas aceitaram qualquer proposta apenas para aliviar a pressão do momento? Quantas comprometeram a própria paz, tentando resolver tudo rápido? Deus não trabalha nesse ritmo. Ele trabalha com construção, não com improviso. Quando a ansiedade fala mais alto, a fé fica cansada. Não porque Deus se afastou, mas porque a pessoa não consegue descansar o suficiente para confiar. A ansiedade faz a pessoa olhar apenas para o dinheiro que falta, para a conta que vence, para o problema imediato. A fé, por outro lado, enxerga processo, aprendizado, preparação e proteção. Enquanto a ansiedade pergunta quando isso vai acabar, a fé pergunta o que Deus está formando agora. O Espírito Santo não ignora a realidade financeira de ninguém. Ele conhece cada número, cada conta, cada preocupação. Mas ele também conhece os danos que uma solução apressada pode causar. Por isso, muitas vezes, antes de mudar a situação externa, ele precisa silenciar a ansiedade interna, porque prosperidade sem paz não é bênção, é peso. Dinheiro sem equilíbrio emocional vira fonte de novos problemas. Talvez hoje você esteja orando, mas sem conseguir descansar. Talvez esteja pedindo provisão, mas com o coração apertado, esperando o pior. Talvez esteja tentando controlar o tempo de Deus por medo de não aguentar mais. É exatamente aqui que algo precisa mudar. A oração não foi feita para carregar ansiedade. Ela foi feita para entregar o controle. Quando você entende isso, algo começa a se ajustar por dentro. A fé deixa de ser esforço e passa a ser confiança. A oração deixa de ser cobrança e passa a ser entrega. Esse ajuste interno é uma das maiores chaves para que o agir invisível de Deus comece a se manifestar de forma visível. No próximo ponto, você vai entender o que o Espírito Santo realmente faz nos bastidores enquanto você ora por provisão financeira, mesmo quando tudo parece parado. O que o Espírito Santo realmente faz no invisível é muito mais profundo do que a maioria das pessoas imagina. Enquanto você olha para a sua vida financeira e vê números apertados, contas acumuladas, dívidas que parecem não diminuir e uma sensação constante de escassez, Deus está trabalhando em camadas que os olhos não alcançam. O invisível não é um espaço vazio, é um ambiente de construção. É ali que o Espírito Santo começa a organizar aquilo que, se fosse liberado agora, não se sustentaria. Uma das primeiras coisas que ele faz é curar a relação emocional com o dinheiro. Muitas pessoas não percebem, mas carregam feridas profundas ligadas a finanças. Medo constante de faltar, culpa ao gastar, ansiedade ao receber, comparação com outros, vergonha de precisar. Essas emoções não surgem do nada. Elas vêm de histórias mal resolvidas, de experiências de perda, de ambientes de escassez, de decisões tomadas sob pressão. Se o dinheiro chega antes dessa cura, ele não traz paz. Ele só amplifica o que já estava quebrado por dentro. O Espírito Santo também trabalha quebrando padrões antigos que se repetem sem explicação aparente. Famílias inteiras vivem ciclos de dívida, prosperidade curta, perda e recomeço. Não é apenas falta de planejamento. Muitas vezes são padrões emocionais e espirituais herdados, normalizados ao longo do tempo. Enquanto você ora por provisão financeira, Deus pode estar interrompendo exatamente esse ciclo. Não para te punir, mas para te libertar. Prosperidade verdadeira não é só ter dinheiro.
É não voltar para o mesmo lugar de dor depois que o dinheiro chega. Existem respostas que demoram mais do que esperamos, não porque Deus ignora a nossa dor, mas porque Ele enxerga consequências que nós ainda não vemos. Quando a necessidade financeira aperta, tudo dentro de nós quer uma solução imediata. Quer alívio rápido, quer dinheiro entrando, quer a dívida resolvida agora. O problema é que nem toda resposta rápida é bênção. Algumas respostas aliviam hoje e aprisionam amanhã. E Deus, como Pai, não trabalha apenas para resolver o momento. Ele trabalha para proteger o futuro. Deus não age movido pela urgência humana, Ele age movido pelo impacto eterno. Muitas vezes, aquilo que você pede resolveria o problema financeiro atual, mas criaria um problema maior depois. Uma renda que chega sem preparo emocional vira descontrole. Um dinheiro que entra sem direção vira desperdício. Uma oportunidade que surge fora do tempo certo vira desgaste, culpa e novos ciclos de escassez. O Espírito Santo vê o caminho inteiro, não apenas o próximo passo. Por isso, ele prefere atrasar uma resposta do que permitir que você se machuque com ela. Existe também um perigo pouco falado na espiritualidade financeira. O perigo de transformar Deus em um socorro imediato e não em um formador de vida. Quando tudo se resolve rápido demais, a pessoa não aprende, não amadurece, não muda padrões. Ela apenas sobrevive mais uma vez. E sobreviver não é prosperar. Prosperidade envolve consciência, responsabilidade, equilíbrio emocional e sabedoria para lidar com recursos. Deus não quer apenas te tirar da dívida. Ele quer te tirar do ciclo que sempre te leva de volta para a dívida. O atraso, muitas vezes, é proteção disfarçada. Proteção contra decisões impulsivas, proteção contra acordos errados, proteção contra caminhos que parecem fáceis, mas cobram caro depois. Quantas pessoas aceitaram propostas por desespero e pagaram com anos de estresse? Quantas assumiram compromissos financeiros acima do que podiam sustentar? Quantas se afundaram ainda mais tentando sair rápido da escassez? Deus não chama isso de bênção, Ele chama isso de armadilha. E quando Ele fecha uma porta ou segura uma resposta, Ele está livrando você de algo que você ainda não consegue enxergar. Jesus sempre trabalhou com tempo, Ele nunca correu atrás de pressão. Quando foi avisado que Lázaro estava doente, Ele esperou, não porque não se importava, mas porque havia algo maior sendo construído. O milagre que Deus prepara muitas vezes precisa de um cenário específico para acontecer. Precisa de maturidade, precisa de alinhamento, precisa de mudança interior. Se o milagre chega antes dessas coisas, ele perde o propósito. Na área financeira, isso é ainda mais sensível. Dinheiro potencializa o que já existe dentro da pessoa. Se existe medo, o dinheiro amplia o medo. Se existe ansiedade, o dinheiro amplia a ansiedade. Se existe descontrole, o dinheiro amplia o descontrole. Por isso, antes de liberar prosperidade, Deus trabalha no caráter, na mente e no coração. Ele ensina a lidar com escassez sem perder a dignidade, para depois ensinar a lidar com abundância sem perder a alma. Talvez hoje você esteja cansado de esperar e ache que Deus está demorando demais. Mas, e se essa demora for cuidado? E se essa espera estiver te livrando de uma escolha que te faria voltar tudo para trás? E se o tempo de Deus estiver te preparando para uma prosperidade que não te destrói, não te afasta dele e não te aprisiona em novos medos? O atraso não é castigo. Muitas vezes é amor em forma de proteção. No próximo ponto, você vai entender por que algumas portas que não se abrem fazem parte do próprio milagre financeiro que você tanto pede, mesmo quando isso parece contraditório. Outra obra invisível que acontece é o ajuste de decisões. Quantas escolhas financeiras parecem boas no início, mas cobram um preço alto depois.
O Espírito Santo trabalha fechando caminhos que parecem oportunidades, mas que trariam mais dívida, mais desgaste emocional e mais escassez no futuro. Às vezes, você acha que perdeu uma chance, quando na verdade foi protegido. Nem toda porta fechada é ataque. Algumas são cuidado, algumas são livramento, algumas são Deus dizendo que ainda não é seguro. Enquanto isso, algo muito importante acontece dentro de você. O Espírito Santo fortalece sua estrutura interior. Prosperidade sem maturidade emocional se transforma em peso. Dinheiro sem direção vira fonte de ansiedade. Recursos sem sabedoria se perdem rápido. Deus não libera provisão em estruturas quebradas. Ele fortalece primeiro o caráter, a disciplina, a clareza, a paz. Ele te prepara para sustentar aquilo que você tanto pede sem se perder no processo. Muitas vezes, o agir invisível de Deus também envolve pessoas e situações que você nem imagina. Conexões são alinhadas. Conversas certas acontecem no tempo certo. Oportunidades reais começam a se formar longe do seu controle. Nada disso aparece de imediato. Mas quando chega, parece natural, parece simples, parece até rápido. Só que por trás disso, houve um trabalho silencioso e preciso do Espírito Santo. Enquanto você olha para fora, esperando um sinal visível, Deus pode estar te ensinando a ouvir mais, a decidir melhor, a agir com menos medo e mais sabedoria. Ele pode estar treinando você para lidar com prosperidade de forma saudável. Porque prosperidade não é só receber, é saber administrar, proteger, multiplicar e manter a paz no processo. Se hoje tudo parece parado, não conclua que nada está acontecendo. O invisível é onde Deus trabalha, com mais profundidade. O que ainda não apareceu fora pode já estar resolvido no céu. E quando o tempo certo chega, aquilo que foi construído em silêncio se manifesta com força e estabilidade. No próximo ponto, você vai entender por que algumas respostas financeiras demoram mais do que esperamos e como, muitas vezes, essa demora é a maior prova de cuidado de Deus com a sua vida. As portas que não se abrem fazem parte do milagre financeiro mais do que você imagina. Existe uma ideia muito comum de que toda porta fechada é ataque, atraso ou falta de fé. Mas isso não é verdade. Muitas portas permanecem fechadas porque, se abrissem agora, te levariam para lugares que cobrariam um preço alto demais depois. Deus não mede apenas a entrada. Ele mede o caminho inteiro e o Espírito Santo fecha o que ameaça a sua paz antes mesmo de você perceber o perigo. Na área das finanças, portas abertas demais podem ser tão perigosas quanto portas fechadas. Propostas sedutoras, ganhos rápidos, atalhos para sair da dívida, oportunidades que parecem resolver a escassez em pouco tempo. Tudo isso pode até parecer resposta de oração, mas nem sempre vem de Deus. O Espírito Santo não trabalha apenas abrindo caminhos. Ele trabalha filtrando caminhos. Ele protege você de acordos que trariam mais pressão, mais ansiedade e novos ciclos de endividamento. Aquilo que você chamou de perda pode ter sido livramento. Muitas pessoas só percebem isso depois de algum tempo. Olhando para trás, entendem que se aquela porta tivesse se aberto, teriam entrado em algo que consumiria sua energia, sua saúde emocional e sua fé. Mas no momento, a sensação é de frustração. A conta vence, o dinheiro não entra, a solução parecia estar ali e de repente desaparece. É nesse ponto que nasce a tentação de achar que Deus falhou, quando na verdade Ele estava cuidando. Jesus nunca prometeu facilidade, mas sempre prometeu cuidado. Ele nunca conduziu ninguém por caminhos que destruíssem a essência da pessoa. Quando falamos de prosperidade, estamos falando de algo que precisa preservar dignidade, equilíbrio e paz. Não é só sair da escassez, é não perder a alma tentando sair dela,
Por isso, algumas portas se fecham para preservar quem você é, não apenas o que você tem. Existe também um aspecto que quase ninguém considera. Algumas portas não se abrem, porque você ainda não se abriria da maneira certa para atravessá-las. Prosperidade exige postura, exige responsabilidade, exige decisões alinhadas. Se uma porta se abrisse antes da hora, ela te colocaria em um lugar para o qual você ainda não foi preparado emocionalmente. E Deus não empurra ninguém para o sucesso sem antes trabalhar a base. Ele constrói de dentro para fora. O Espírito Santo age de forma silenciosa quando fecha portas financeiras. Ele impede associações erradas. Ele bloqueia caminhos que te colocariam em dependência de pessoas ou sistemas que te fariam perder liberdade. Ele te livra de compromissos que pareciam solução, mas se tornariam prisão. Nada disso é visível na hora. Só depois você entende. Só depois você percebe que aquela porta fechada te manteve inteiro. Enquanto isso, algo importante acontece dentro de você. Cada porta que não se abre confronta a sua confiança. Você aprende a não depender apenas de oportunidades externas, mas de direção. Aprende a esperar sem se desesperar. Aprende a discernir melhor. Aprende a não confundir pressa com fé. Esse aprendizado é parte do milagre, porque o milagre financeiro que vem de Deus não é frágil. Ele vem com estabilidade. Talvez hoje você esteja frustrado porque algo não aconteceu. Talvez tenha sentido que perdeu uma chance única. Talvez esteja se perguntando por que outros avançam enquanto você parece parado. Mas e se essa porta fechada estiver alinhando algo maior? E se ela estiver te afastando de um caminho que te faria voltar tudo para trás depois? Deus não fecha portas para te punir. Ele fecha portas para te proteger. Quando você começa a enxergar assim, a frustração dá lugar ao discernimento. A ansiedade começa a ceder. A fé amadurece. Você para de correr atrás de qualquer solução e começa a confiar que o Espírito Santo sabe exatamente quais portas devem se abrir e quando. E esse nível de confiança muda tudo. No próximo ponto, você vai entender por que existe um tempo específico em que o céu trabalha com ainda mais intensidade, justamente quando você sente que perdeu o controle. O tempo em que o céu mais trabalha é justamente aquele em que você sente que perdeu o controle, quando não há mais nada que você possa fazer. Quando a pressão financeira já tomou conta da sua mente e o futuro parece um grande vazio. É nesse exato momento que o Espírito Santo começa a agir com mais intensidade, mas de uma maneira que talvez você não perceba imediatamente. O céu trabalha com mais força quando você se vê impotente, sem soluções, sem respostas e sem mais alternativas à vista. Muitas vezes, o maior obstáculo para a provisão de Deus é o nosso desejo de controlar tudo. Quando tudo está sob controle, parece que Deus não pode trabalhar. Mas quando nada está sob controle, o Espírito Santo entra em ação. Quando você se vê diante da necessidade, sem saber para onde ir, Deus começa a mover as peças que você nem sabe que estavam em movimento. Ele trabalha enquanto você repousa. Ele age enquanto você se permite descansar. É difícil entender isso no momento de angústia. Como pode ser que, quando estou mais aflito, Deus esteja mais presente? Como pode ser que, quando estou sem saída, Ele está agindo mais do que nunca? A resposta é simples. Deus trabalha melhor quando você para de tentar resolver tudo sozinho. Ele não precisa da sua ajuda para fazer o milagre. Ele precisa da sua confiança. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele se entregou completamente à vontade de Deus. Ele sabia que não poderia fazer nada sozinho. Sua agonia foi tão grande que ele pediu a Deus para tirar o cálice da amargura, mas se dispôs a aceitar o plano divino. Quando ele entregou o controle, Deus pôde agir de maneira que nenhum de nós poderia imaginar.
Às vezes, a solução para os seus problemas financeiros não está em tentar mais e mais, mas em descansar e confiar que Deus está fazendo o que você não consegue ver. O Espírito Santo começa a trabalhar no invisível justamente nesse momento de entrega. Ele alinha conexões que você não pode controlar. Ele abre caminhos que você não sabe que existem. Ele quebra barreiras que você nem sabia que estavam bloqueando a sua caminhada. O problema é que enquanto você tenta controlar, você bloqueia a entrada do agir de Deus. Enquanto você sente que tudo está fora de controle, saiba que é exatamente nesse ponto que o céu mais se move. O Espírito Santo age enquanto você deixa de lutar contra as circunstâncias. Ele se move enquanto você se entrega e permite que ele guie sua vida financeira. Quando você para de tentar fazer tudo no seu tempo e passa a confiar no tempo de Deus, é quando ele começa a abrir portas que você nem imaginava que estavam ali. Esse é o momento crucial. Deus está trabalhando no que você não vê. Ele está preparando o terreno, quebrando aquilo que te impede de avançar e colocando em você a capacidade de sustentar a prosperidade de forma saudável. Quando você entende que a luta não é sua, mas do Senhor, você começa a viver um descanso que traz direção e clareza. No próximo ponto, você vai descobrir como se posicionar enquanto nada muda externamente, mas o Espírito Santo já está trabalhando profundamente dentro de você, como aprender a descansar enquanto Deus trabalha. Enquanto nada parece mudar externamente, o Espírito Santo já está trabalhando profundamente dentro de você. Esse é um dos maiores desafios da vida cristã. Entender que o milagre financeiro, a provisão de Deus, não é algo que acontece apenas do lado de fora, mas começa no interior. Quando você ora por provisão, você não está apenas pedindo por dinheiro ou por uma solução imediata. Você está permitindo que Deus mude a sua mentalidade, a sua maneira de lidar com as finanças e até a sua identidade em relação ao dinheiro. Enquanto você espera pela resposta visível, o Espírito Santo começa a fazer ajustes internos que talvez você nem perceba no início. Ele trabalha quebrando crenças limitantes sobre dinheiro, sobre o valor que você tem, sobre o que é suficiente. Talvez você tenha sido ensinado que sempre vai faltar. Talvez tenha crescido ouvindo que dinheiro é sujo ou que é difícil de obter. Essas crenças formam uma mentalidade de escassez que impede a verdadeira prosperidade de fluir na sua vida. A mudança começa quando o Espírito Santo começa a renovar a sua mente. Ele te ensina a ver o dinheiro como uma ferramenta, não como um fim em si mesmo. Ele transforma a sua relação com a abundância. Ele quebra a mentalidade de falta e te dá uma visão de abundância. Isso não significa que o dinheiro virá da noite para o dia, mas sim que a sua postura em relação ao dinheiro, a sua sabedoria ao lidar com ele, começam a mudar. O milagre financeiro que você espera muitas vezes começa com uma transformação interna que prepara você para recebê-lo. Quando você se posiciona corretamente, você começa a tomar decisões financeiras alinhadas com o que Deus quer para a sua vida. Talvez você precise deixar de lado algumas escolhas impulsivas, cortar gastos desnecessários ou mudar a forma como lida com suas finanças. Isso não é um castigo, é uma preparação. Porque Deus sabe que se Ele liberar a provisão sem mudar seu caráter e sua sabedoria financeira, você não vai conseguir sustentá-la. E Ele não quer que você perca o que Ele te dá. Ele quer que você seja fiel no pouco para que possa ser fiel no muito. Enquanto você ainda não vê a mudança externa, saiba que essa mudança interna é a preparação para o que está por vir. O Espírito Santo começa a te dar direção. Ele te ensina a esperar com paciência e confiança.
Ele começa a abrir os seus olhos para as oportunidades que estavam diante de você, mas que você não estava enxergando antes. Ele te ensina a agir de forma sábia e a confiar em suas orientações, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Deus não apenas resolve os problemas financeiros de maneira externa, Ele transforma o seu coração, a sua mentalidade e a sua capacidade de administrar os recursos. A verdadeira prosperidade começa dentro de você. Quando você entende isso, o milagre financeiro não se torna apenas uma solução temporária, mas um estilo de vida baseado na sabedoria divina. No próximo ponto, você entenderá o que o Espírito Santo está realmente fazendo enquanto você espera e como ele está alinhando tudo para que no momento certo a provisão financeira chegue com estabilidade e paz. Existe um sinal que antecede o milagre financeiro e quase ninguém presta atenção nele. A maioria das pessoas espera ver dinheiro primeiro, contas pagas, dívidas resolvidas, números mudando. Mas Deus age em outra ordem. Antes que a provisão apareça fora, algo começa a se estabelecer dentro. O primeiro sinal não é financeiro, é interior. É uma paz que surge mesmo quando a situação ainda não mudou. É uma clareza que nasce no meio da incerteza. É uma direção firme que aparece quando antes só havia confusão. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar no invisível, ele ajusta o seu interior para que você não dependa mais do caos externo para se sentir seguro. Você percebe que a ansiedade diminui, o desespero perde força. A mente, que antes corria de problema em problema, começa a descansar. Isso não significa conformismo, significa alinhamento. Você continua responsável, continua atento, continua cuidando das finanças, mas sem aquele peso constante que rouba a paz. Esse descanso é espiritual e emocional, e ele prepara o terreno para a prosperidade verdadeira. Muitos ignoram esse sinal porque estão condicionados a acreditar que só haverá paz quando houver dinheiro. Mas, no reino de Deus, a ordem é inversa. Primeiro vem a paz, depois vem a provisão, primeiro vem a direção, depois vem o recurso, primeiro vem a maturidade, depois vem a abundância. Quando a paz chega antes do dinheiro, o milagre já começou, porque agora você está pronto para receber sem se perder, sem se desesperar, sem repetir os mesmos ciclos. Esse sinal também se manifesta como discernimento. Você começa a perceber melhor o que deve e o que não deve fazer. Decisões financeiras que antes pareciam confusas ficam mais claras. Convites que antes seduziam agora não fazem sentido. Gastos impulsivos perdem força. A comparação com a vida financeira de outras pessoas deixa de te dominar. Você começa a caminhar com mais consciência. Isso não acontece por esforço humano. É o Espírito Santo organizando sua mente e seu coração. Outro sinal importante é a mudança na forma como você ora. A oração deixa de ser cobrança e passa a ser conversa. Você ainda pede provisão, ainda apresenta suas necessidades, ainda fala sobre dívidas, escassez e preocupações, mas com um tom diferente. Há confiança, há entrega. Há menos medo nas palavras. A oração se torna um lugar de descanso e não mais um lugar de tensão. Quando isso acontece, algo profundo já foi ajustado dentro de você. A fé também muda de qualidade. Antes, ela era sustentada pela urgência. Agora, ela é sustentada pela certeza de que Deus está no controle. Você não precisa ver tudo resolvido para continuar confiando. Você não precisa de sinais imediatos para continuar firme. Existe uma segurança silenciosa que te acompanha. Essa segurança não vem do dinheiro. Vem da convicção de que o céu está trabalhando a seu favor, mesmo que o cenário externo ainda não tenha mudado. Esse sinal antecede o milagre financeiro porque ele impede que o milagre se torne um peso.
Ele garante que, quando a provisão chegar, ela encontrará um coração preparado, um coração que sabe administrar, um coração que não vive refém do medo, um coração que entende que prosperidade não é apenas ter recursos, mas saber viver com equilíbrio, gratidão e responsabilidade. Se você começou a sentir essa paz sem explicação, essa clareza no meio da pressão, essa confiança silenciosa mesmo antes da resposta visível, não ignore. Isso não é ilusão. Isso é sinal. Algo já mudou no invisível. Algo já foi alinhado no céu. E o que foi alinhado no céu, no tempo certo, se manifesta na terra. No próximo e último ponto, você será conduzido a uma oração profunda de descanso, provisão e direção para selar tudo o que o Espírito Santo já começou a fazer dentro de você. Chegamos ao momento de oração, não como um ritual, mas como um lugar de descanso, um lugar onde você não precisa provar nada, nem explicar demais, nem convencer Deus da sua dor. Ele já sabe. Ele já viu cada noite mal dormida, cada conta que venceu, cada decisão tomada com medo, cada tentativa de manter a fé enquanto a pressão financeira apertava. Agora, apenas permita que essas palavras conduzam o seu coração para um alinhamento profundo com Deus. Senhor, aqui está uma vida cansada de lutar sozinha. Aqui está um coração que tem orado por provisão financeira, por alívio das dívidas, por saída da escassez, por paz em meio às pressões do dinheiro. Tu conheces cada detalhe dessa história. Nada te surpreende, nada te assusta, nada foge do teu controle. Hoje, esta pessoa não vem exigir respostas. Ela vem descansar na tua presença. Espírito Santo, visita agora o interior onde ninguém mais vê. Toca as áreas feridas pela falta, pelo medo, pela comparação, pela culpa. Cura a relação com o dinheiro. Remove a ansiedade que sufoca a fé. Silencia as vozes que dizem que não vai dar certo, que sempre vai faltar, que nada muda. Substitui essas vozes pela tua verdade, pela tua paz, pela tua direção. Senhor, traz ordem onde houve confusão, clareza onde houve medo, sabedoria onde houve impulsividade. Que toda decisão financeira tomada no desespero seja agora tratada com discernimento. Que toda cadeia de dívida, escassez e repetição seja quebrada, não apenas por fora, mas por dentro. Que esta pessoa seja livre para viver prosperidade sem perder a paz, abundância sem perder a alma, provisão sem carregar culpa. Pai, nós confiamos no teu tempo, confiamos no teu cuidado. Mesmo que o cenário externo ainda não tenha mudado, nós declaramos que o invisível já está em movimento. Pessoas certas estão sendo alinhadas, caminhos seguros estão sendo preparados. Portas que precisam se abrirão no tempo exato. Portas que precisam permanecer fechadas, permanecerão para proteção e livramento. Que a paz que excede todo o entendimento guarde agora a mente e o coração. Que o medo do futuro seja substituído por confiança. Que a ansiedade sobre dinheiro, contas e sustento seja trocada por descanso. Ensina essa pessoa a ouvir a tua voz acima do barulho da escassez. Ensina a caminhar com fé, responsabilidade e equilíbrio enquanto espera. Senhor, consagramos a vida financeira, o trabalho, as decisões, os projetos e o sustento nas tuas mãos. Que a prosperidade que vem de ti seja estável, saudável e duradoura. Que o dinheiro deixe de ser fonte de opressão e passe a ser ferramenta de paz, dignidade e propósito. Que a escassez não defina mais esta história. Nós declaramos que o céu não está parado. O Espírito Santo está trabalhando agora. E no tempo certo, aquilo que foi alinhado no invisível se manifestará de forma clara, segura e abençoada. Amém. Se essa oração falou com você, se em algum momento você sentiu paz, alívio ou esperança renovada, escreva Amém nos comentários. Esse é um ato de fé, não apenas uma palavra. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora.
Ao se inscrever, você nos ajuda a manter este trabalho de Deus vivo aqui no YouTube, alcançando pessoas que estão cansadas, endividadas, lutando contra a escassez e precisando ouvir que não estão sozinhas. Que Deus te abençoe. Confie. O céu não está parado. O Espírito Santo está trabalhando agora.